E vamos nós para mais um podcast. Obrigado por você estar aqui. É uma graça. O que acontece hoje é uma graça porque o tema é família. O tema é algo que transforma a nossa vida, que transforma o nosso ser. E é uma graça de Deus. E claro, esse casal, essa família que está aqui é muito querido por Deus e por Nossa Senhora. E sem mais delongas, para que não fique muito enrolando, né? Para que vocês possam aproveitar esse casal tanto quanto esse testemunho. Rodrigo, se apresente a família, por favor. Vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado, Matheus, pelo convite. Uma alegria estar aqui. E meu nome é Rodrigo, 37 anos, casado com a Aline há quase 15 anos. Temos 8 filhos, 2 no céu, 1 chegando e 5 já conosco, morando conosco. Bom, eu sou a Aline, casada com o Rodrigo. E é isso. Nós estamos aqui em 4. Quem que está por vir? Joaquim. O Joaquim. Joaquim, 8 meses já. Ai. Tá chegando. Que bênção. Presente Nossa Senhora pra nós. Mais um, né? Mais um. E aí você me fala de novo, que eu entendi bem, é o dobro do que eu tenho lá em casa? É o dobro. Nós começamos com 4 meninas, né? 4 meninas. Verdade, Os 4 primeiros foram meninas. Aí quando veio o 5º, que foi o Antônio, a gente foi uma surpresa, né? Falando, ninguém esperava o menino, mas e agora? O que a gente faz, né? Já tá acostumado, mundo cor-de-rosa, enfim. E aí veio o Antônio pra mudar um pouquinho o jogo lá em casa. Que graça. Então, aí depois do Antônio, tivemos a Bárbara. E a Bárbara ficou pouco tempo conosco. Depois de 3 meses, Deus já chamou ela de volta. E agora tá vindo o Antônio. O Antônio. Joaquim. O Joaquim, perdão. É um pouco de novo. O pai erra mesmo, o pai confunde sempre. Mas só pra... Os nomes não são compostos, ou são? Só a Maria Catarina. Só E a Maria Ana Clara. E a Ana É, Clara. A primeira, que é a Ana Clara, e a quarta, que é Maria Catarina. Maria Catarina. São os 2 nomes compostos, o resto. Maria Catarina tá lá em casa. Isso. Brincando com a Maria Gabriela. Senão ela tava subindo aqui na mesa. Aqui. Mas só o pessoal entender o tamanho da graça, né? Que o pessoal olha pra mim, nossa, você tem 4. Eu falei, não, gente, calma, eu só tenho 4. A gente tem 6, 7, 8 aqui. Pronto, o dobro tá valendo. Mas a pergunta que eu fiz no começo, e aí eu já faço agora, vale a pena? Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, né? Dá Dobrar- bastante. Dobrar o que eu tenho em casa, 4 para 8, dá trabalho. Mas vale a pena? Seu Matheus, eu tenho uma história do ano passado, quando a Aline foi comprar uns vestidos pra ela. E ela tava provando os vestidos, eu tava conversando com as moças na loja, assim. E elas estavam assustadas, né? Porque a Aline tava grávida já. E elas perguntaram, o primeiro, né? Sempre aquelas... Hoje teve Aí essa pergunta na padaria. É Teve? o primeiro? Eu falei, não, é o 8º. Aí todo mundo fica... Também, o problema é a cara do novo de vocês dois, assim, né? O casal jovem. Nem tanto. Tá vendo? E justamente essa é a primeira reação, no primeiro impacto. Nossa, mas como é que você faz? Como é que você dá conta? Não sei o que, não sei o que. A preocupação, infelizmente, da maioria das pessoas é a questão do dinheiro, né? Então as pessoas sempre pensam no dinheiro, enfim. Não dá conta, enfim. Mas a primeira pergunta é, mas, nossa, tudo isso, né? E eu conversando com ela assim, ela tinha um menino. A moça do caixa lá tinha um filho. Eu falei assim, fiz uma pergunta pra ela. A senhora ama o seu filho? Nossa, claro, eu amo, é tudo pra mim, é minha vida, nananana. Falei, agora se multiplica isso por 8. Puxa, aquela pessoa ficou assim, ó. Sem saber o que falar. Você entende que o amor multiplica? A gente não precisa dividir o amor. Ele se multiplica, é uma coisa impressionante, assim. Sim. Você não divide o amor dos seus filhos. Não, cada filho que nasce, o amor aumenta. Expande. O coração parece que vai crescendo um pouquinho, assim. Então, vale muito a pena. É claro que dá trabalho, né? A gente não pode mentir, né? São crianças, né? A gente conta bastante com o auxílio de Nossa Senhora, né? E ela traz filhos calmos, graças a Deus. Nossa, a gente não pode reclamar de nenhum, assim, porque são todos muito calmos, muito educados, graças a Deus. Minha mãe falava assim, que a fruta não cai muito longe do pé. Se são calmos, muito bem educados, é por graça dos pais também, que sabem, que estão ali presentes. E assim, você quer conhecer uma família, você dá uma olhada nos filhos e os pais. Então assim, se são bons, porque os pais também são bons. Legal. Claro, pode ser uma grande intercessão, igual eu disse, de Nossa Senhora. Com certeza. Acho que Deus é o essencial, que nos ajuda um monte. Sim. Né? Mas a diferença é que ele dá a graça, a gente vai indo, né? Em relação a... Você falou, né, do dinheiro, né? Acho que hoje os pais querem dar muito. Eles querem dar tudo que não tiveram, né? Então, quer dar um conforto excessivo pra criança
e acaba dando demais, né? Então, as crianças não precisam de tudo isso que os pais querem dar hoje. É o básico, é alimentar, né? Dar a roupa, o estudo, enfim. Mas é muito hoje que é dar o brinquedo da moda, a roupa da moda, e aí isso a gente não pode fazer, né? Mas daí acaba esquecendo o essencial, né? Não dão Deus pra criança. Dando Deus, O tempo tá cada vez mais escasso, né? Então a gente sofre isso também, né? A gente tem que trabalhar, enfim, e o tempo é cada vez mais precioso. E como é difícil reservar esse tempo, né? E bem empregar esse tempo, né? Porque a gente às vezes procura o dinheiro, procura o conforto, procura... E aí? E a educação dos filhos, e aquele carinho pro filho, e aquela atenção, porque uma das coisas importantes também de salientar, né? Que a gente aprendeu com o tempo, assim, né? Cada um é diferente. E por cada um ser diferente, cada um precisa de uma educação diferente. Sim, aquela então, não, eu criei todos os meus Tudo igual. os 4, É o maior erro. igual. É o maior erro. Quando todo mundo fala, nossa, eu não sei o que aconteceu, né? Porque eu eduquei todos iguais. E um tá assim e o outro tá assim. Eu falei, então tá aí o erro. O erro foi esse. A mais velha de vocês tem? A Ana Clara vai fazer 12 esse ano. 12. 12 anos. Se eu for educar ela do mesmo jeito que eu Mentira, educo... 13, né? Ela fez 12 ano Fez passado. 12 agora. Fez 12 no final do ano passado. Esse ano Esse ela ano completa faz 13. 13. Já. Nossa, passa, né? Passa. Porque se for educar ela da mesma maneira, e do mesmo estilo, e das mesmas correções, como o mais novo... Ele é um menino, né? Completamente diferente. E assim, o jeito de cada uma, né? Então a Ana Clara sempre foi uma menina mais calma, mais tranquila, mais fácil de obedecer à ordem. Aí já veio a Cecília depois, totalmente o contrário. Muito mais dura, muito mais incisiva nas suas opiniões, desde bebezinha, assim. Então você também tem que dar uma resposta diferente pra ela. Exato. Uma dureza que às vezes com a Ana Clara não precisaria tanto. Então você precisa saber. E lógico, vocês sabem isso perfeitamente? Claro que não. A gente erra muito. Mas o pouco que a gente acerta, Nossa Senhora vai limpando e vai melhorando cada vez mais, assim. E isso eu aprendi a duras penas e descobri que pai também erra, né? Puxa. Muito. Pai também, assim... mas erra no tentando acertar. Erra não... Ô, pai, eu vou tentar. Eu vou buscar. E aí, acho que os primeiros, os mais velhos, acabam sofrendo... Sofre mais. Sofre um pouco mais, porque paga pela nossa inexperiência. Exatamente. Com certeza. Por exemplo, eu não sei... Eu brinquei com um casal jovem aqui. Eu casei, vai fazer 25... Esse ano faz 25 anos. Mas eu tinha 19. Acho que Deus preservou um pouco. Vocês pra casar, ok. Com 19, ok. Mas pra ter filho, vocês vão demorar um pouquinho mais. Nós demoramos aí 10 anos pra ter o Vitor. Uau. Diagnóstico que não ia ter filho, diagnóstico de câncer de colo de útero, um monte de coisa. E por eu ser filho adotivo, já pensava em adoção também. Mas demoramos 10 anos. Acho que daí Deus... A Patrícia veio e falou, não, Deus foi trabalhando a nossa maturidade, Com a certeza. nossa oração e tudo, pra ir mandar vir O Vitor. o Vitor Augusto, nosso primogênito aí, que eu lembro que Ele nós tem a choramos. idade da Ana Clara? Ele tem 13? Ele vai fazer 13, dia 4 de julho. Então, a mesma idade. Ela faz em setembro. Olha aí, ó, a graça chegando pra todo mundo no mesmo ano aí, mais ou menos. 2012. É que ia acabar o mundo em 2000. Diz que ia acabar em 2000, aí nós casamos. Aí acabamos de casar, vai acabar em 2012. Eu falei, gente, mas não vai acabar nunca. Não tão cedo, parece. Não, né? bom, aí é com Deus, Deus sabe. Mas assim, vocês se conheceram Na faculdade. na faculdade? Na faculdade. E foi uma história engraçada, assim, porque nós fizemos 4 anos de faculdade sem praticamente nos falar. Então, a Ele Aline... sentava na frente, CDF sempre, né? Olha, Sentava na ó. primeira carteira e ele, o bagunceiro da turma, né? Sério, seu Rodrigo? Sentava na Era o última extremo carteira. oposto, assim. Ela de um lado na frente e eu do outro do fundo, No assim. fundo. Era exatamente... Mas como é que No Deus máximo- atraiu os dois, Aí a gente assim? começou a trabalhar na mesma empresa. Aqui, sempre em Maringá? Não, em Curitiba Curitiba. isso. Curitiba? E essa é uma história interessante também, do fato de começarmos a trabalhar juntos, né? Porque eu trabalhava na empresa já. E aí eu lembro que abriram a vaga pra marketing, enfim, que era o que a Aline trabalhava na época. E o gerente veio me perguntar: Ó, Rodrigo, uma colega sua de faculdade veio fazer entrevista e tal, falando da Aline, né? O que você pode falar dela, né? É uma boa pessoa, enfim. Falei, olha... Não posso falar nada. Não, exatamente, foi essa a minha frase. Eu não posso falar nada. Falei, tem uma coisa que eu posso falar. Ela senta na frente e ela... Parece que todas as lições, os trabalhos,
ela é muito Saía bem. rigorosa, assim, naquilo que ela faz. Mas, assim, daí pra cima eu não sei falar mais nada. Não a conheço. E isso foi no último semestre de faculdade, assim, do último ano. E aí foi uma coisa interessante também. Ela começou a trabalhar comigo e nós viramos grandes amigos, assim. Amigos mesmo. Ai, que bom. De não ter nenhum tipo, nem passava pela minha cabeça uma possibilidade, assim. E Outra história que eu lembro, né? Quando ela tava trabalhando comigo, um rapaz que trabalhava com a gente comentou assim, né? Pô, e Aline, o que você acha? Não sei o que, bonitinho. Sabe quando eu olhei assim e falei... Não sei. Ai, ó. Eu nunca... De verdade, parece mentira, mas eu nunca tinha olhado ela com outros olhos, assim. E aí Deus preparou tudo e... Deus vai trazer. E hoje estamos aí, né? 15 anos. 15 anos juntos. Então, a gente sempre falou assim, né? Logo no começo do casamento. Uma coisa que a gente não pode falar é que a gente não se conhecia. Porque como, de fato, eu não tinha nenhum tipo de interesse, e eu acho que a recíproca é verdadeira também, ela não tinha nenhum tipo, nós nos abrimos verdadeiramente um pro outro. Então, porque quando você quer conquistar alguém, você dá uma escondidinha, né? Sim, mostra o melhor. Você mostra o teu melhor, você esconde o seu pior, enfim. E ali não. Ali eu mostrava o meu pior pra ela mesma, as minhas dificuldades, as minhas angústias, enfim. Ela me ajudava muito e vice-versa, enfim. Então a gente verdadeiramente se conheceu nesses 6 meses. Então acho que isso foi muito importante pro nosso casamento também. Ah, que legal. Verdade. 6 meses se conheceram, noivado e namoro foi... E foi muito rápido, né? A gente começou a namorar. Em 3 meses de namoro, a gente já tinha comprado um apartamento junto. E em menos de um ano eu tava noiva. 1 ano e pouquinho a gente já tava casado. Ah, mas tava grávida, né? Não. Não, porque quando eu fui casar, foi isso que eu escutei. Porque você não pode ver um casal que se dá bem, um casal jovem, um casal que busca o sacramento, que busca... Essa foi o que me falou, Matheus, você vai jogar a tua vida fora, você vai casar... Ah, tá grávida? Eu falei, não. Mas por que você quer casar então? Eu falei, porque eu achei a pessoa certa. Porque nós queremos ter uma união e vamos pedir pra Deus abençoar e nós vamos casar. Hoje em dia os casais querem ter muito tempo de namoro, né? 8 anos, 10 anos. E acaba, daqui 10 anos de namoro, já termina o namoro e acaba não casando. Porque se você sabe que é aquela pessoa, não tem por que esperar tanto tempo. Sim. Né? Já decide e casa logo, né? Fica esperando, cozinhando, aí separa no final, porque casamento não é fácil, né? Namoro de 10 anos é quase um casamento, né? E mais hoje, né? De fato, vira um casamento, né? Então, um dorme na casa do outro. Se tem uma vida real de casados, né? Só que não se tem uma promessa, né? Então, você vive uma vida de casado, mas você não prometeu isso pra sempre. Então, nos primeiras dificuldades que aparecem, você fala, pô, não é isso que eu quero. Agora, quantas e quantas dificuldades nós passamos durante o casamento também? Só que sempre, é aquilo que eu falava pra Aline, assim, eu sempre, quando a gente às vezes briga, tem uma discussão, enfim, sabe, a primeira coisa que eu penso, pô, a gente vai ter que fazer as pazes. Tem que resolver, não tem jeito. Não tem uma outra opção, a gente vai ter que resolver. Então, mas aí era um ponto que eu pensava, e quando eu olhava pra vocês, e sempre olhava, né, ao longe, falava, nossa, que família bonita, né? E é mesmo, hein? É mesmo. Desculpa, mas a minha família é linda. Depois eu vou pedir umas fotos, vocês vão ver, cara, coisa mais linda. Mas deve ocorrer tudo bem, não tem discussão. Esse casal é perfeito, não acontece essas coisas. Ou acontece? Claro, Claro que não sim, tem né? jeito, não tem jeito. É só todo dia, né? Aí eu vejo a grandiosidade nisso. Você falou, filho, eu fiz a opção. Nós pedimos, que na realidade é um sacramento. Nós fomos lá e pedimos e clamamos e fizemos a opção e Deus abençoa. Agora eu vejo que o pessoal quer fugir disso. Em momentos difíceis, é igual eu sempre falei isso, Patrícia, a nossa graça, que a gente sempre se deu muito bem também, né? Era uma amizade que eu fiquei com medo de perder a amizade daquela menina. Aí a minha mãe, ô filho, mineira, né? Você tá gostando daquela menina lá que vem cantar? Eu falei, não, mãe, imagina, para, cuida da cabeça da senhora. Mas você não para de falar dessa menina. E eu falei, talvez. Mas o medo de perder a amizade era muito grande. Eu acho que isso não passou com a gente, né? Meu e dela, assim. Foi, eu acho que, uma certeza, assim, quando a gente se viu, eu acho que já foi uma certeza que era pra gente ficar junto mesmo. Assim, depois, né? Sim. Depois, quando a gente se olhou diferente, né? Eu acho que esse medo nem passou pela nossa cabeça, assim. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Peço em namoro, se eu perder... Porque eu vi aí era o ponto que eu queria tocar. Hoje, olhando essa família muito bem estruturada, uma família, como o Rodrigo disse, muito linda, e parabéns, Deus e Nossa Senhora continue abençoando imensamente.
Mas essa certeza de fé sempre existiu em vocês? Não. Não. Quando foi a hora que Deus falou, não, opa, Você sabe que eu sempre falo isso, eu não sei te dizer isso. ou foi na progressiva? Porque quando a gente casou, né, assim, católicos de batismo, né? Nem igreja. Íamos na missa domingo, mas também se não mas desse pra ir no domingo não tinha tudo problema. bem, assim, Sim, né? infelizmente como muitos, né? Católico de BGE, vamos dizer assim, Oh. né? E, só que quando a gente casou, uma coisa a gente sempre falou, assim, que a gente queria ter vários filhos, porque minha avó é italiana, sabe? Aí aquela mesa cheia de família, cheia de filho, neto, Correria, não sei o quê. Eu sempre falei, e do outro lado, a minha outra avó só teve 3, acabou que um também faleceu, um não casou, só minha mãe casou, então a família é pequena. E eu sempre falei, eu quero ter uma família grande, Ah, então sempre foi um sonho. né? Mas também nem tanto. Né? E acho que foi um processo. A gente começou a ouvir Padre Paulo Ricardo por algum acaso. Isso foi nos aproximando da igreja. Aí começamos a gente se mudou de Curitiba, foi para uma cidade menor, para Paranavaí, porque a gente tinha uma Sim. fábrica de produtos de limpeza lá. Aí a gente foi para tocar essa fábrica, né? E a cidade menor é mais católica. É. É muito mais fervorosa. É mais então a comunidade, a mais gente junto. acaba se envolvendo com amigos, enfim, e aí movimento de igreja, enfim, aí a gente foi se aproximando. Mas graças a Deus sempre com um viés bem conservador, assim. Aí a gente vai ouvindo, aí a gente começou a ouvir sobre abertura à vida, falou assim, olha, aberto à vida a gente sempre foi, né? Por um intermédio do destino, mas assim, que momento que foi isso, a gente não sabe dizer. Exatamente. Eu fico pensando, por exemplo, minha mãe teve 5 filhos e me adotou. Aonde foi a encruzilhada ou o caminho ali que você... nós temos que... Aonde que filho acabou sendo que não é uma bênção? Deixou de ser uma problema, bênção, né? é um problema. Igual o Rodrigo falou na questão financeira. Eu sei que nós temos que cuidar, é um pilar da nossa vida, é um pilar, mas não, é um pilar que não é o principal. Sim. É porque não quer dizer que minha mãe passou necessidade comigo, eu não tô passando um perrengue, né, a questão financeira, e nem por isso eu vou deixar de, não quero meus filhos mais, não quero ser família mais, mas acontece com muitos. É que eu acho que isso é só uma consequência, né? É só um dos pontos de vários outros que a nossa sociedade vive hoje. Sim. Hoje, nós somos educados pela grande mídia, ou enfim, a sermos egoístas, a pensarmos em nós, né? Seja feliz. Esse é o slogan de hoje, né? Você tem que ser feliz. Faça aquilo que você gosta, né? O que vou escolher? Qual a profissão? Faça aquilo que você ama. Enfim, tudo leva a isso, né? A você ser feliz. E aí... Só que ninguém conta que é impossível ser feliz completamente nesse mundo, né? Exato. Então, assim... De qualquer forma, você não vai conseguir ser completamente feliz. E aí você casou, por exemplo. Casei. Em alguns momentos, nós não somos felizes, né? Em algumas dificuldades, Então você fala assim, o problema é o casamento. Então se eu não tô feliz, eu saio do casamento. Na paternidade, em nem todos os momentos nós somos felizes. Numa doença de um filho, ou até numa falta de educação, às vezes, que um filho comete. Aquilo não nos traz felicidade. Então eu não quero ser pai. Né? Porque você precisa se privar de muitas coisas, né? Pra ser mãe. Você não tem mais a sua liberdade de fazer o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Tá, mas aí eu quero aproveitar o teu gancho, porque me fala muito disso, né? Na realidade, é bem da verdade. Matheus, mas você tá privado de um monte de coisa, eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Sim. Tá, vai! Mas e a comparação? Eu tô deixando pra quê? Mas a minha felicidade hoje com os meus filhos é muito maior, com certeza, se a gente não tivesse filhos e tivesse vendo aquela vida de viajar pra todos os lugares, buscar os prazeres do mundo, enfim. Que é feliz? É um certo tipo de felicidade? Ok, é. Passageira, né? Mas se compara? Nunca. Você sempre se priva. Nesse mundo você sempre se priva de alguma coisa. Se eu quero ter uma vida de viajar, de passear, não sei o quê, você se priva da felicidade de ser pai. Ou fazer uma faculdade? Você se priva da felicidade de ser mãe. Que é uma felicidade que quem não tem, não sabe experimentar isso. Então você fala, não, mas eu não quero porque eu não quero me privar das minhas viagens. Tá, mas você tá se privando de outras coisas. Você entende? Não tem como. Alguma coisa você se priva. Se a gente tá aqui conversando contigo hoje, eu não tô trabalhando lá. Se eu tava trabalhando, eu não tô conversando. Não tem. Não tem como São escolhas, é uma escolha. Isso. Mas eu acho que em algum momento, vou rasgar o verbo, o inimigo aí, ou como diria o Padre Léo, né? Privou.
ou turvou a nossa visão enquanto a filho. Com certeza. É lógico que eu saberia que vinham filhos. Depois de 10 anos, veio a Patrícia, engravidou, veio o primeiro, veio um filho. Mas eu não sabia se era menino ou menina. Você tá grávida. E, aliás, foi uma decepção minha, porque eu pensei que ia estar escrito positivo. E só veio um monte de número. Mas, assim, tá grávida. Ok, existe a vida. Mas eu não sabia se era menino ou menina. Ok, é menino. Mas como que vai chamar o nome agora? É Vitor? Tá, mas eu não sabia que ia vir um Vitor de cabelo pretinho, que ia ser parecido comigo, que ia ter esse jeito. Não, Deus já. Deus sonhava com o Vitor. E eu não entendo, e até entendo, o porquê turvou essa visão enquanto... Opa, por que um pai... Por que a pessoa tem que parar na padaria, tem que parar no mercado, ou tem que se impressionar que tem uma família com 8 filhos? Mas é engraçado, assim, até nesse ponto que você falou, as pessoas, na ideia, quando você fala, tô só eu e a Aline, tô aqui dando entrevista com às vezes quem tá ouvindo, você fala, nossa, 8 filhos, né? Que horror. Nossa, se assusta, pode até pensar isso, que horror, imagina, Deus me livre, pode até pensar isso. Mas eu falo pra você, nunca em que eu estou com todos eles, andando, eu nunca vi uma cara feia. É verdade. A alma fala mais alto. Independente das pessoas. Elas olham, lógico, curiosas, assustadas, mas você vê um sorriso. Você vê um encantamento das pessoas, você entende? Então aquilo que na ideia, e ela sempre escutou falar, né? Ela acha que a ideia é dela, mas né, alguém que já veio colocando isso na cabeça dela. Não, família grande, não, filho, não. Então se você fala pra ela com muitos filhos, nossa, imagina, não sei. Aparece você com a tua família. Eu duvido que ela vai desdenhar um filho seu, vai maltratar um filho seu, vai fazer uma... Ela vai abrir um sorriso que talvez ela nunca tenha sorrido na vida daquele jeito. É o que eu escuto muito. Nossa, mas são todos seus? Eu falei, sim, todos. Todos do mesmo pai? Sim. O pai tá autorizado pra vir buscar na escola, que eu escutava. Claro, sou eu. Mas assim, essa é uma verdade. É uma felicidade. E aí eu ouso dizer o que a minha mãe falava pra mim. Dona Maria Imaculada Borges, né? Calma, quando você tiver os teus, você vai entender. Mas se eu privo essa graça que Deus me dá aos filhos, né? Nós aí pensamos 10 anos, tentamos 10 anos ter o primeiro. Eu brinco, o céu não é informatizado, né? Falou, Senhor, já chegou o primeiro, chegou o segundo, o terceiro e o quarto. Mas assim, se a gente não viver essa experiência, você muito bem falou da viagem ou de uma faculdade, eu posso até idealizar, pensar, ter noção que é gostoso colocar o pé na areia numa viagem, ir de carro viajar, talvez aconteça algum problema numa viagem, ter que voltar, mas a experiência transformadora que vale para a eternidade de ser pai, de ser mãe, é algo inexplicável. Eu ouvi uma história uma vez, foi até um padre que falou numa homilia, que Deus tem todas as cadeirinhas dos nossos filhos, de todos que estavam programados para você. E Deus vai cobrar aquelas que estão ausentes, aquela que você privou de vir. Então, quando nós seremos cobrados por aqueles filhos que nós não tivemos, que nós impedimos, vamos dizer, a vinda, né? Sim. Então, Deus já tem tudo programado, já tem todos os filhos que nós deveríamos ter. E nós vamos ser cobrados por aquelas cadeirinhas. Ele vai mostrar, ó, essa daqui, ó, tá ausente porque você privou a vida dessa cadeirinha aqui. Mas ao mesmo tempo, seu Matheus, a gente, lógico, aqui tá conversando, Sim. Enfim, entre amigos, a gente nunca, e posso falar isso com certeza, assim, vai tentar convencer alguém disso. Você entende? Por exemplo, as pessoas que convivem conosco, agora é complicado, porque Deus, de fato, nos cercou, assim, de amigos que pensam muito parecido, assim, então a nossa vida tá até mais cômoda nesse sentido. A gente até se assusta quando alguém vem com pensamento contrário, né? Quando a gente encontra pessoas com pensamento contrário. Nossa, quantos filhos? A gente fala, nossa, mas isso não é normal. A gente olha ao nosso redor, todas as famílias, né? Todas as famílias têm muitos filhos, né? A dona Patrícia, a dona Catiúcia, enfim, várias, né? Famílias ao redor. A gente fala, nossa, mas qual que é a menor família que eu vejo? Uma que tem 3. Eu faço uma vírgula, eu só acho que hoje 4 não é nem tão grande. 4 tá normal já. Eu falei, cara, 4 tá normal. Mas assim, a gente nunca tenta convencer os outros disso. Você entende? Eu vou lá, vou tentar ficar... Debater pra mostrar que isso é certo, que é isso que Deus quer. A gente vive a nossa vida. E talvez... não, mas você precisa evangelizar, né? Jesus pediu... A nossa forma de evangelizar é viver a nossa vida.
Você entende? Não adianta eu ficar usando de argumentos, de retórica para as outras pessoas. A minha evangelização é o meu exemplo. É um exemplo. Eu vou ficar falando para os outros o que eles têm que fazer? Meu amigo, seja feliz. Se quer fazer coisa errada, vai fazer. Tá aqui, ó. Eu vivo minha vida. Se você pedir minha opinião, ódio, vou te dar. Agora eu vou lá me meter na sua casa e começar, não, viva aí, faça isso, faça aquilo. Não faço mesmo. Então, a gente vive muito diferente do que o mundo vive hoje. Isso, ponto, assim. É explícito. E não só no ponto de ter vários filhos, mas como educar nossos filhos, né? A vivência da Vamos fé. colocar aí alguns pontos, né, mais sensíveis a todo mundo, assim. Nossas filhas hoje não assistem televisão. Nós não assistimos. Não, é fácil falar que os filhos não assistem. Nós não assistimos televisão há muitos anos. Então, assim, nenhum deles tem celular, não mexem com celular. Não tem computador, não tem nada desses acessos. Então, assim, é uma vez por semana, e nem toda semana, a gente escolhe um filme pra assistir em família. É regrado. E é isso. Eles sofrem, meu amigo. Pergunta pra eles se eles sentem falta de alguma coisa. Você entende? Eles brincam o dia todo. inteiro. Tá, O dia todo. É assim, é uma experiência que só vê a diferença quem faz. É. Por mais que tenham profissionais, médicos, a igreja, todo mundo falando a consequência maligna, mal para o desenvolvimento de uma criança, até os seus 12 anos aí, se você dá um celular ou deixar vidrado numa televisão, mas ninguém quer assumir de verdade Não, que isso é mais faz mal. confortável, né? É mais confortável. é mais tranquilo. E na correria do nosso Vamos dia... colocar um desenho porque eu preciso limpar a casa. A criança vai ficar ali. Eu preciso fazer as minhas coisas, né? Eu falo, filho dá trabalho, família dá trabalho? Dá. Mas é a melhor coisa que Deus Tudo pode dá nos trabalho. Tudo dá trabalho, assim. Você não tê-los também dá trabalho, só que são trabalhos diferentes. Sim. Mas a questão do celular em casa também é muito regrado. Em casa nenhum tem. Eles ativaram um antigo que eu tinha achado lá, ativaram. Pai, eu posso, não sei o que lá. Tá, não tem internet, não tem nada. O que você quer ver? Brincar. Ah, pai, eu queria... Não tem chip, não tem nada. Falei, o que você quer? Ah, tem um negocinho do Sonic. Aí o culpado fui eu, que falei que eu jogava, né? Que tinha o Nintendo, que tinha um joguinho assim. Falei, você tem 15 minutos. Ah, pai. Então tô, né? Falei, aí joga os 15 minutos. Mas estragou? Tá lá parado, jogado. Não vou arrumar, não faço nada. Falei, ó, então acabou. Não tem. Sim. Filme é a mesma coisa. Eu era do cara que ia lá na locadora antes e lia, via as fitas. Quem não sabe o que é locadora, pesquisa aí na internet. Pegava as fitas pro final de semana. Via o ator. Eu faço a mesma coisa hoje. Pai, eu quero assistir um filme. Qual filme? O último filme que eles assistiram esses dias foi Irmãos de Honra. Coisa. 2 aviador. Primeiro aviador negro. Baseado em fatos reais, porque eu gosto também, eles já vão na ascendência, né? Ou é que baseado em esporte, alguma coisa assim, que eram da Segunda Guerra Mundial, que eram aviadores que tinham caça, que um morre no final. Mas aí foi assim, beleza, tem isso. Se possível, eu assisto primeiro, foto. Claro. Esse aqui vocês podem assistir, não tem nada. Sim. Ah, pai, esse aqui eu assisto? Não, esse aqui não é pra você, não. Não condiz com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente vive, então você não vai assistir. E o mais importante, né? É aquilo que eu falei do começo, assim, nós não assistimos. Que é muito fácil você falar pro seu filho, né? Não, você não vai mexer com o celular, você não vai assistir televisão. Você não mexe com o celular, Rodrigo? Claro que eu mexo. Eu trabalho com o celular o dia todo. Sim. O dia todo. Mas eles entendem que isso aqui é como se fosse o meu martelo, né? É a minha ferramenta. Eu não tô me divertindo ali. Então, eu tô trabalhando. E aí eles entendem que... Eu não fico no celular vendo vídeo, vendo não sei o quê, porque se eu fizer isso... Que moral, que eu vou ter pra cobrar isso deles, né? Não vai ter. Agora, assim, ó, na conversa aqui eu lembrei, acho que teve um ponto que foi crucial, assim, na nossa decisão mesmo, assim, porque foi, acho que na nossa quarta filha, quando a gente já teve as 3 meninas, a Ana Clara, a Cecília e a Tereza. Até o terceiro é normal, né? Mas Cabe no carro. nem Não fala. assusta tanto, enfim. Mas assim, as 3 vieram e as 3 foram parte cesariana. Então acho que esse é um ponto muito importante também. E isso me parece já um certo controle que se tem hoje em dia. Então assim, não, a partir da 3ª cesárea já começa a ficar perigoso. Então os médicos já começaram a falar pra ele, não, 4ª cesárea é muito perigoso, é muito arriscado, não pode ter.
Tá, a Aline acabou engravidando da Maria Catarina. E no finalzinho, assim. E é uma coisa, assim, E a automática. A pressão Automática, dos você médicos entende? na quarta gravidez, né? Sim. Porque... Pra fazer laqueadura. Pra fazer a laqueadura, é né? impressionante. Porque foi a que a gente mais sentiu a pressão, né? Foi na quarta. E aí, Por a Aline conta teve da uma decisão cesárea. muito corajosa, assim, na época. E ela falou, a gente conversando, ela falou assim, eu quero tentar o parto normal. Não quero fazer uma cesárea. Então, foram depois de 3 cesarianas, ela falou assim, eu vou tentar o parto normal. E é uma coisa bem, vamos dizer assim, Incomum incomum. pra Sim. medicina de hoje. E aí, eu lembro quando a gente foi no médico, e aí a gente conversando com ele assim, mas e ele me perguntou, né? Pô, mas 4 filhos já? A família já tá bom. grande. A minha resposta pra ele foi assim, ó. Eu não quero que o senhor, e médico nenhum, decida o tamanho que vai ser minha família. Eu quero que Deus decida o tamanho que vai ser minha família. Então, se não... E acontece. Quantos casais tentam ter filhos e não têm? O senhor mesmo falou, passou 10 anos tentando e não teve. Então, de fato, a gente acredita que é Deus que manda os filhos. Não é você que decide e planeja, é Deus que Tem de muita fato gente que fala, manda não, os eu filhos. planejei, né? Não, você não planejou. Deu certo com o que você estava pensando, Sim. né? Mas você não Eu planejou o momento. Eu acredito ali. Planejou a gravidez? Ok. Você pode ter planejado e demorar 2, 3 anos aí pra engravidar. E aí, Mas- resumindo, aqui a gente poderia fazer, acho que só um podcast só do nascimento dela. Que foi graças em cima de graças, assim, que a gente foi conquistando. Então, eu lembro algumas coincidências, assim, né? Quando a gente foi no médico pela primeira vez, a Aline já tava de 38 semanas, alguma coisa assim, quando a gente foi a primeira vez nesse médico para tentar o parto normal. E o nome dela era Catarina. É esse que é o nome que a gente escolheu. A Maria Catarina veio depois uma promessa para Nossa Senhora. Mas... E aí o nome da rua do médico se chamava Santa Catarina. Sabe, algumas coincidências, assim. Deus vai colocando, vai mostrando. E aí fala, pô, confia, sabe? Confia que vai dar certo, confia que vai dar certo. E deu. Ela nasceu de parto normal. E nasceu de parto normal. Em casa. E depois, assim, né? Ó, tem várias histórias, mas assim, acho que a última talvez seja uma das mais bonitas, assim, impactantes. Quando a Aline, no dia que ela nasceu, né, um dia antes, na verdade, né, a gente foi à missa no domingo. A Aline se confessou. Fazia algum tempo que a Aline não conseguia ir à missa porque ela tava com muitas dores nas costas, nas pernas, enfim. Tava difícil de locomoção nessa gravidez. E naquele domingo ela falou, não, eu quero ir. Aí ela foi, ela se confessou. E na hora da comunhão... Amor, conta aí, você acha que é mais... Na hora da comunhão começaram as contrações pra ter o neném, né? E eu tava de 41 semanas já. Nossa. 41 semanas e 6 dias. No dia seguinte, se eu não tivesse tido parto nesse dia, o médico... No dia seguinte eu iria internar pra cesárea. Pra cesárea. Isso. E aí eu passei numa grutinha de Nossa Senhora que tinha na frente. Peraí, deixa eu só te interromper. Aí a Aline, quando tava saindo da igreja, ela me contou essa história, né? Que ela começou a ter as contrações no momento da comunhão. No momento da comunhão. E aí ela falou uma frase que eu nunca esqueci, assim. Ela reconheceu o Salvador dela. Aí a gente passou na grutinha de Nossa Senhora, assim, fiz a oração e a Maria Catarina veio no dia seguinte, dia 11 de fevereiro. E eu não sabia de que Nossa Senhora que era da gruta, né? E aí a gente foi procurar saber depois e Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, no dia do nascimento da Maria Catarina. Que graça. Foi uma graça de Nossa Senhora, aí ela ganhou o nome de Maria. Vamos apresentar Maria Catarina. E aí nasceu de parto normal, aí depois o Antônio de parto normal, a Bárbara de parto normal, enfim. Tudo bem, graças a Deus. Que bênção, assim. Mas é tanta graça, assim, que eu vejo que Deus... E depois a gente vai vendo os detalhes, né? Mas, infelizmente, já para caminhando pro fim, o papo, quando é bom, passa rápido. Né? Se senhores me derem outra oportunidade, uma conversa um pouquinho mais. Mas se fosse olhar... Eu vejo que uma família, um casal, que se... Não digo, eu tenho meio receio desse tema. Do mundo, nos dias de hoje. O mundo como tá nos dias de hoje. Eu fico pensando... É só um tempo que Deus nos dá, né? Uma graça, né? Principalmente quando os filhos são pequenos. Mas se fosse para contar uma graça, ou um testemunho,
que pudesse, como o senhor falou, né? Eu não quero convencer ninguém. Eu sei que as palavras convencem. Sim. Mas o testemunho arrasta. Né? A graça da missa, a graça da Eucaristia, reconhecendo o Salvador, isso vai ficar gravado por um bom tempo na minha cabeça, que é a verdade. Mas fosse um testemunho. Esses últimos 10 minutos, não, isso aqui eu vi a mão de Deus, ou numa alegria, ou na minha maior alegria, ou na minha maior dor, ou no meu casamento do dia a dia, qual seria? Acho que a gente vê a graça de Deus todos os dias. Porque em todos os momentos, assim, né, em todas as dificuldades, a gente vê ele agindo na nossa família. Às vezes as meninas estão precisando de roupa. E a gente tá sem dinheiro, né, nesse período. Quando a gente vê, tem uma sacola de roupa que alguém mandou exatamente com as coisas que as meninas estavam precisando. Então, assim, uma graça de Deus, né, nos pequenos momentos do dia a dia, né, amor, assim. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, comentei que o senhor tava cortando grama lá em casa hoje de manhã e tentando fazer a máquina funcionar e não funcionava. E isso essa semana foi uma semana complicada, destelhou a casa, enfim, então aconteceu várias coisas interessantes. E aí eu mandei mensagem pra Aline, eu tava lá na frente, o terreno é grande, mandei mensagem pra ela, assim, falei, Deus tá testando minha paciência, eu acho, assim, tá querendo exercitar a minha paciência. E não funcionava, enfim, aí passei ali um White Lube, né, pra ver se ela rodava, não funcionava, eu tava com os 2 menores comigo, falei, vem cá com o pai. Aí a gente rezou um Santo Anjo, rezou uma Ave Maria, pedi a intercessão de São José. São José, eu não tô querendo cortar essa grama por nada. Assim, é por honra e glória do Senhor, né? Eu quero deixar minha casa pra ti. E a gente chama a nossa casa de Chácara São José. Foi um presente dele. Sim. Foi uma graça que talvez eu possa contar, não sei se dá tempo. Bati e ela pegou. Assim, na hora. Parece mentira, né? Parece uma conversinha pra boi dormir, mas aconteceu simples assim. As graças diárias, a gente teve um acidente de carro há 2 semanas atrás, indo pra Curitiba visitar minha sogra. Você já grávida? Não, foi 2 semanas. 2 semanas atrás. E bateu o carro deu perda total. Mas assim, dentro do carro, nós não parecia pra ninguém, parecia que tinha batido o carro. E foi assim, a frente dela inteira pegou de cheio numa Hilux, né? Então, imagina, uma Hilux grande, uma Spin, que é mais baixinha, então a Hilux nem amassou. Mas o nosso carro destruiu. E dentro do carro, assim, eu olhei para as crianças, todo mundo bem, assim, ninguém nem assustado. Uma só tava chorando porque acabou batendo a boca e cortar, mas assim, sabe aquele choro só por causa do corte? Tava dormindo. Uma tava dormindo, acordou assim, o que aconteceu? Porque... isso é graça, né? Um anjo ali deve ter freado aquele carro e fala assim, ó, com vocês não vai acontecer nada, né? E assim, ao mesmo tempo que a gente fala todas as coisas, a gente fala com encantamento, né? Assim, isso eu até quero agradecer o senhor de me trazer aqui, porque, que nem eu falei, às vezes uma semana foi difícil, né? A gente passou por um momento difícil assim, pesa, entristece, mas... se a gente voltar os nossos olhos pra Deus, a gente começa a ver assim as graças que a gente às vezes não... A gente se prende no sofrimento e a gente não começa a olhar pro lado e ver assim, puxa, mas quanta coisa boa tá acontecendo. A gente fica esperando as grandes graças, né? A gente fica esperando os grandes acontecimentos, mas na verdade Deus age no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, no alimento do dia a dia, na roupa, no nosso trato. Às vezes, né, a gente tratou uma criança mais... forte, assim, aí você vem aquele arrependimento, aí você vai lá, conserta, isso tudo é graça, né? A graça de olhar, a graça de ver as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Mas uma grande graça, então. Uma grande graça que eu, particularmente, ganhei na minha vida foi um presente. Foi a paternidade de São José, mesmo assim, né? Nós fomos a São Paulo há 2 anos atrás, eu acho. E eu me deparei com uma imagem de São José que eu nunca tinha visto. São José, com um cetro na mão, um cetro dourado na mão, as barbas e os cabelos dourados e uma cruz na cabeça, uma coroa na cabeça. Eu olhei assim, falei,
Mas peraí, quem que São é? José? São José que eu conhecia, né? Aquele pobre velho, coitado, pobre né? Aquele coitado. dormindo. Puxa, dá até dó de São José, dependendo aonde a gente vai, assim, né? dá. Aquele marceneiro, tadinho, coitadinho e tal. E de repente eu me deparei com essa imagem de São José e falei, eu não conheço o senhor. Eu não te conheço como eu deveria. Assim, e eu fiquei, acho que uns 5, 10 minutos olhando aquela imagem, assim. E aí eu fiz um pedido pra São José. Eu falei, São José, eu não tenho um santo de devoção. Não sei nem muito bem o que é isso. Mas eu tenho certeza que não tem ninguém melhor que o senhor para ser o meu santo de devoção, né? Pai de família, chefe de família, trabalhador. Falei, é esse modelo que eu quero seguir. E ele tem me acompanhado, e a gente passou por momentos muito difíceis, né? Com a Sim. perda da Bárbara, enfim. E ele tem nos conduzido, Nos assim, sustentado. paternalmente, assim, amorosamente, muito grande. Então, se fica um testemunho aqui, assim, conheçam São José, ele é maravilhoso. Verdade. Vamos procurar saber essa devoção. E geralmente tem mesmo, né? A gente olha, São José dormindo, ou quietinho. Mas esse homem justo, que cuidou do filho do Salvador, que é o nosso Salvador, que ajudou Maria, que cuidou dos dois. Você pega um exemplo, assim, ó, uma frase só, pra gente entender o tamanho dele. Se imagina que Deus veio ao mundo, né? Deus mandou seu filho ao mundo, e ele poderia colocar todos os anjos e um exército inteiro para protegê-lo. Não encostar a mão. E ele definiu um homem só, para fazer tudo isso que um exército todo de anjos poderiam fazer. E esse homem foi São José. O tamanho desse homem. A grandiosidade dele é imensa. E infelizmente eu vou ter que terminar. Infelizmente, Deus abençoe, assim. Infelizmente porque a gente vai terminar. Mas se o senhor me der outra oportunidade, aí, nós ganhamos mais tempo e conversamos. Mas ajuda aí então, porque vocês que tem que definir se a gente volta ou não, né? Por favor, eu por mim já volto, por nós já conversa. Tamanha graça que eu enxergo. Tamanha alegria que transborda. Se serve de consolo. O testemunho de vocês já me atingiu, porque muitas vezes a gente pesa, né? Talvez quem assiste, nossa, mas eu tô cheio de problema. E quem não tem? Mas eu tô com um sonho de chegar a... Eu tô com uma dificuldade. E quem não tem? E às vezes o que falta é um auxílio de Maria, um auxílio de José. Sim. Ou ver um casal que tem 8 filhos e é trabalhador, e é luta, e tem suas brigas diárias, brigas no sentido do dia a dia, né? Sim. É casa que destelha, é grama que precisa cortar, é mãe que tem que cuidar de um monte de menina. Mas mesmo assim segue firme e forte. Deus abençoe imensamente, é uma graça. E obrigado. Se uma última palavra que a mãe quiser deixar para uma mãe que está assistindo, e depois é um pai que está assistindo, pode dizer. Bom, sim, o tema é família, né? Não se escondam da maternidade, não tenham medo. Porque na verdade, assim, cada filho que eu tenho me deixa menos egoísta. E me deixa mais próximo de Deus. Então, eu acho que esse é o recado. Porque não tenham medo. Deus sustenta. Nossa Senhora sempre está do nosso lado. E nossos filhos nos transformam para muito melhor. Nos deixam mais pacientes. Trabalham em nós as virtudes, né? Qual é aquela Aline da primeira filha? A Aline de hoje é completamente diferente, né? Então, Deus nos molda através dos nossos filhos. Pai? Sejam pais, sejam homens de verdade, porque às vezes o mundo não te ensina a ser homem mais, né? Você sempre divide a responsabilidade com a mulher, você divide tudo, e isso é muito cômodo. Então, puxa a responsabilidade da sua família pra você. Acho que é isso. Amém. E dessa maneira a gente encerra com essa família abençoada, com essa graça de Deus. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu fui atingido, impactado por tamanha graça de testemunho que Deus age. Principalmente hoje nós vamos aprender a pedir a intercessão de São José. Em casa a gente sempre fala assim, São José, vem ali, rogai por nós, mas a gente fala que ele é presente. Que ele seja presente na nossa vida cada vez mais, nos levando da mesma maneira que ele protegeu o menino Jesus. Obrigado, até a próxima, com Deus. Tchau. Salve Maria.